Graça e paz, irmãos. Antes de começar, eu quero, em nome de todos nós, o pastor Beto, Dani, Carla, André, todos os irmãos do louvor, agradecer pela unção que está sobre a vida de vocês. Esse momento do louvor foi tão magnífico. A gente não sabia se o céu tinha descido ou se a terra tinha subido. Como é bom poder contar com pessoas que nos levam até a presença do Pai. É uma honra saber que vocês são nossos irmãos. Então recebam a nossa gratidão por fazer parte da vida de vocês. Irmãos, vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu podia ficar no louvor mais 1, 2 horas sem problemas, porque eu estava me derramando na presença do Senhor. E como os irmãos sabem, nós estamos nesse mês falando sobre o nome de Jesus. E esse tema foi direcionado pelo Espírito Santo aos nossos pastores e foi muito acertado. Porque, irmãos, quando nós falamos sobre o nome de Jesus, todos falam que sabem o que significa o nome de Jesus. E de fato, boa parte das pessoas sabem o poder do nome de Jesus ao longo dos anos, ao longo da história. Mas então, se todos sabem, por que nós precisamos falar sobre o nome de Jesus? Porque não basta saber que o nome de Jesus tem poder. Você precisa saber aplicar o poder do nome de Jesus na sua vida. Você precisa saber como aplicar o poder do nome de Jesus quando os problemas, as lutas, as dificuldades querem te enterrar. Então é por isso que nós estamos estudando nesse mês o nome de Jesus. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. É aquele momento em que Davi está para enfrentar o gigante Golias. E a palavra diz o seguinte: e Davi disse ao gigante Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa sair daqui, depois de ouvir essa mensagem, com 2 informações e colocar essas 2 informações em prática. A primeira informação é aquela que eu já disse, é sobre o poder do nome de Jesus. E a segunda coisa, tão importante quanto, é você saber quem você é. Quem você é, não quem o vizinho é, não quem fulano de tal é, mas quem você é no reino de Deus. Porque se você não tem certo isso no seu coração, de quem você é no reino de Deus, não adianta você ter todas as informações sobre o poder do nome de Jesus, se você acha que isso não é para você. Então, relembrando, ao terminar essa mensagem, você tem que ter 2 coisas bem claras no seu coração. A primeira é poder do nome de Jesus, e a segunda é quem você é no reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, se nós fizermos isso, todas as vezes que nós estivermos fracos, estivermos com dúvidas, com problemas, nós vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, do poder do nome de Jesus, de quem nós somos no reino de Deus, e nós vamos ver as nossas forças sendo renovadas. E nós precisamos fazer uma avaliação todo dia sobre como está a nossa vida.
se nós estamos, como caranguejo, andando para trás, se nós estamos andando em círculo, ou se nós estamos avançando. Nós gostaríamos de estar sempre avançando, mas por vezes, por mais que a gente se esforce, parece que a gente não sai do lugar. Então, se nós percebemos que nós não estamos na posição, na situação, no tipo de vida que nós gostaríamos de ter, que Deus colocou no nosso coração, desejos, sonhos de ter uma vida que é possível, que é muito melhor do que a que nós estamos tendo, que o nosso relacionamento conjugal pode ser melhor, que o relacionamento com os nossos filhos pode ser melhor, que o seu relacionamento com os seus pais pode ser melhor, e se isso não está bom, nós não podemos nos conformar com aquilo que não está bom. Nós temos que ir para o melhor de Deus, para o melhor que Deus planejou para nós. E a melhor maneira de nós fazermos isso, meus irmãos, é nos lembrar de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que o apóstolo diz: não se conforme com este mundo, não se conforme com o estilo de vida que você está tendo, se não é aquele que Deus planejou para você. E aí vem a pergunta: mas então o que eu devo fazer? Vou ficar só revoltado? Não, você não tem que ficar revoltado, você tem que ficar inconformado e fazer aquilo que o próprio versículo ensina: se transformar. De que jeito? Transformando a sua mente, transformando a sua maneira de pensar. Einstein tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: que a mente que se abre para uma nova ideia, para um novo entendimento, jamais voltará ao seu tamanho original. Eu tenho para mim que ele se inspirou no apóstolo Paulo, em Romanos 12, para formular essa frase, porque é exatamente isso. Sabe, meu irmão, se você não está vivendo aquilo que você sonha, você tem que fazer coisas diferentes para conseguir objetivos diferentes. Isso é, inclusive, uma outra frase de Einstein: se você faz sempre a mesma coisa e você está esperando um resultado diferente, parece óbvio que não vai acontecer nada de diferente. Se você faz sempre a mesma coisa, vai acontecer os mesmos resultados que você sempre teve. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos ir em direção ao novo de Deus. Mas isso, meu irmão, isso dá trabalho, isso dá insegurança, isso dá medo, isso dá vontade de desistir, dá vontade de voltar para o casulo, e dá vontade para voltar para a mesma vidinha de sempre. Mas se você não se conforma com aquilo que você está vivendo, você tem que avançar em direção ao novo de Deus, você tem que mergulhar no rio de Deus, amém? Então, meus irmãos, voltando para o versículo que nós lemos de Davi, né? Vou fazer pequeno resumo do que aconteceu naquele dia antes de Davi enfrentar a batalha. Davi se levantou de madrugada, que é uma coisa que dá trabalho, não sei os irmãos, mas eu, por exemplo, de manhã, eu estou no sono mais gostoso. Às 6 horas da manhã, não conte comigo, porque eu não consigo somar 2 mais 2. Mas Davi, naquele dia, saiu da sua zona de conforto, em obediência ao pedido do pai dele, e foi até o campo de batalha, que era um local distante, para levar alimento para os seus irmãos que estavam fazendo parte do exército de Saul. Eram 3 irmãos de Davi, porque o exército de Israel estava acampado de frente para o exército dos filisteus, e o gigante Golias estava há 40 dias desafiando o povo de Deus para que eles escolhessem um guerreiro para enfrentar Golias, e ao invés de todo o exército lutar, apenas 2 soldados iriam disputar a guerra. Eles tinham aprendido isso com os gregos, que significava mais ou menos o seguinte: nós vamos escolher um guerreiro de cada povo, e o Deus desse povo é que vai vencer a batalha. Então, os soldados lutavam, os 2 soldados lutavam, mas quem prevalecia era o Deus. E é por isso que Davi ficou tão indignado quando ele ficou sabendo disso, porque ele está dizendo que esse incircunciso está desafiando o Deus de Israel. Então, Davi vai levar os pães, ele chega lá, entrega os alimentos, os pães, os queijos, aquelas coisas todas, e vai ter notícia dos irmãos.
Mas quando Davi vai ter notícia dos irmãos, ele ouve Golias desafiando e envergonhando o exército de Israel. E como se não bastasse, ele vê os soldados morrendo de medo. E aí, para piorar, ele fica inconformado, porque ele, Davi, era uma pessoa que vivia no pasto, que não era soldado, mas que já tinha matado leão e urso. E como que os soldados do rei estavam com medo daquele gigante? Mas ele está lá conversando com os outros soldados, e o irmão mais velho de Davi se aproxima e dá uma tremenda bronca no Davi. E diz para ele que Davi é presunçoso e que Davi tem um mau coração. E aí, meus irmãos, a gente precisa estar atento que muitas das vezes é dentro da nossa família que nós somos desestimulados, que nós somos rebaixados, que nós somos desqualificados. Isso não vai dar certo, você não tem capacidade, você tem que desistir disso, não sei por que você está gastando tempo com isso. Quando deveria ser dentro da nossa própria família que nós deveríamos receber os maiores estímulos, incentivos e motivações. Mas Davi teve controle emocional, que é o que nós precisamos ter diante das lutas, diante das dificuldades. E ele disse: eu não estou fazendo nada. E ele continuou a conversar com os soldados. E as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, porque os soldados viram que Davi estava inconformado com aquilo que estava acontecendo com o desafio de Golias. E o rei Saul estava numa situação muito complicada, porque há 40 dias o gigante Golias desafiava e envergonhava o exército de Israel, e Saul, que era o líder que deveria estar liderando o povo, o exército, dando rumos de direção, não tinha coragem de enfrentar o gigante, e muito menos os soldados de Saul. Então, quando ele sabe que existe uma pessoa que está disposta a enfrentar Golias, ele manda chamá-lo. E ele havia, inclusive, Saul havia, inclusive, dito, prometido, que daria sua filha em casamento, riqueza e isenção de impostos para quem enfrentasse Golias. E aí Saul fala para Davi: você não tem qualificações para enfrentar esse gigante. Então nós vemos numa segunda vez, Davi tendo que ter controle emocional para poder fazer aquilo que ele sabia que ele estava capacitado para fazer. E Davi nos dá uma informação valiosa. Davi responde para Saul da seguinte forma: eu, teu servo, Davi dizendo para Saul, eu, teu servo, já matei leão, já matei urso, e com a ajuda do Senhor vou vencer esse filisteu. Sem alternativa, Saul concorda. Então a gente observa aqui, que quando Davi se prontifica a enfrentar Golias, meu irmão, ele já tinha passado por um treinamento daqueles pesados. Imagine você num campo aberto, enfrentando um leão, enfrentando um urso. Eu não sei se você já viu ao vivo um leão ou um urso, e é bastante assustador, mas ele já tinha passado pelo treinamento. Ele sabia o que era sentir medo, ele sabia o que é não poder contar com ninguém e ter que enfrentar o desafio. E é isso que muitas das vezes nós não sabemos fazer. Nós ficamos contando que o mundo melhore para que a nossa vida melhore. E o Nicola sempre fala isso no nosso meio, sabe, irmãos? Tudo melhora quando nós melhoramos, tudo muda quando nós mudamos. Nós não temos que esperar o mundo mudar, nós é que temos que mudar para que as coisas mudem ao nosso redor, porque nós fazemos acontecer, nós fazemos a mudança acontecer. E Davi então, ele coloca a armadura do rei, e ele disse:
Eu não consigo andar com isso. E muitas das vezes, meus irmãos, a armadura do rei significa a inveja velada que nós sentimos do sucesso do outro. E nós não podemos nos comparar com ninguém. E o grande exemplo pode ser novamente Davi, porque Davi estava no pasto, era um pastorzinho de ovelha, que nem o pai dele acreditava, e Deus o tirou do pasto e levou para o palácio. Você pode achar que você não é ninguém, mas da mesma forma que Deus tirou Davi do pasto e levou para o palácio, o Senhor também pode tirar você do pasto e te levar para o palácio. Mas depende de você. Entende? Isso é importante, meu irmão, que Deus não determina quem vai ser bem sucedido e quem vai ser um fracasso. As possibilidades, as chances, as oportunidades estão abertas para todos aqueles que quiserem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. E muitos dos nossos irmãos não fazem. Então, o que nós aprendemos? Que nós temos que lutar com as armas que nós temos. E foi isso que Davi fez. Davi foi lá, pegou o seu cajado, que era uma vara, para cutucar as ovelhas, para conduzir as ovelhas, foi no riozinho lá, escolheu 5 pedras. Por que ele escolheu 5 pedras? Por que ele não escolheu apenas uma pedra? Porque ele contou com a possibilidade que ele poderia fracassar na primeira tentativa. E não há mal nenhum nisso. O fracasso faz parte da vida. O que nós não podemos é nos apaixonar pelo fracasso. A gente não pode morrer abraçado no fracasso. O fracasso não pode nos enterrar. O fracasso só vai nos ensinar. Amém, irmãos? Amém. Então, muitas das vezes, nós ficamos abraçados com o nosso fracasso e dizemos: eu fracassei, não vou tentar mais. Thomas Edison fracassou inúmeras vezes, mas ele não desistiu, até encontrar uma maneira de acender a bendita lâmpada. E acendeu. E assim será com você. Se você não desistir, apesar dos seus fracassos, você vai ter sucesso. A palavra fala: ainda que você caia 7 vezes, você não permanecerá caído. Você vai se levantar, porque o Senhor vai te ajudar. Mas depois de escolher as 5 pedras, pegar o seu cavalo, o seu cajado e a sua tiradeira, que é uma espécie de estilingue, Davi foi enfrentar Golias, e a palavra declara que o Golias olhou com desprezo para Davi e fez pouco caso dele. E aí ele fala: eu sou um cão, um cachorro para você vir lutar contra mim com pau e pedras. Então nós vemos uma terceira tentativa de desprezar Davi, de menosprezar, de fazer com que ele desistisse, não acreditasse no potencial que estava sobre a vida dele. E é exatamente isso, meus irmãos, que os demônios, os inimigos das nossas almas, eles fazem conosco. Como eles não podem tocar em nós sem permissão de Deus, então eles atacam os nossos pensamentos para tentar afetar as nossas emoções, para tentar nos derrubar, nos fazer parar e, se possível, nos arrastar de novo para o reino das trevas. Então a gente precisa ter conhecimento disso, para trazer isso à memória, para que quando os pensamentos ruins vierem à mente, você saiba que você está debaixo de um ataque maligno, que aquilo não é um pensamento seu, e você não vai dar crédito a esses pensamentos, porque esses pensamentos não são seus. Bom, feito essa observação importante sobre como o inimigo ataca a nossa mente e como Davi administrou essa situação e foi enfrentar o gigante com as armas que ele tinha, nós precisamos falar um pouquinho sobre o poder do nome de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos sempre ter em mente que Deus tinha um plano de criar a humanidade antes da fundação do mundo, e Ele sabia que o homem iria pecar, iria cair, que a única maneira de resgatar a humanidade e o domínio do mundo seria Jesus vir ao mundo e pagar o preço. Então, não pense você que Deus criou a humanidade, aí deu errado e
Deus precisou entrar com o plano B. Não, Deus não precisa de plano B, porque o plano do Senhor, o plano A, está dando certo e vai dar certo até o final. Billy Graham disse que, uma frase bem legal dele, que ele fala assim: eu já li a última página da Bíblia e vai terminar tudo bem. Irmãos, nós também já lemos as últimas páginas da Bíblia e nós sabemos que vai terminar tudo bem. E os planos do Senhor vão se cumprir exatamente como Ele planejou. A palavra fala que os planos do Senhor sempre dão certo, que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, no devido tempo, Jesus precisava nascer como homem. Então você conhece a história. Maria fica grávida pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel aparece para José, marido de Maria, e fala que ele deveria continuar casado com Maria e que ele deveria dar à criança que ela estava gerando o nome de Jesus, porque ele iria salvar o pecado do povo. O nome Jesus significa o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. Então, com a obra da cruz, no devido tempo, Jesus cresce, ele ensina o povo, cura as pessoas, e ele vai para a cruz, ele morre na cruz, mas ele ressuscita. E ao ressuscitar, os nossos pecados estavam pagos, e ele também resgata o poder que estava entregue para Satanás. Então, nós vemos isso. Vou ler rapidamente alguns versículos, só para vocês terem a referência. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que Satanás é o Deus desse século, pelo fato de ter o domínio do nosso mundo, e ele cegou o entendimento dos incrédulos. E em Mateus, no capítulo 28 e 18, Jesus fala, depois de ressuscitar, que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Quando Jesus sobe ao céu, isso está em Apocalipse 18, ele diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E em Filipenses, o texto que todos nós conhecemos, que diz que por isso Deus exaltou o Senhor Jesus, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, sabendo de tudo isso, nós precisamos lembrar o conceito de autoridade. Pense você que você não está numa estrada, você está numa estrada, dentro de um caminhão cegonha, sabe aqueles caminhões que carregam um monte de carros novos, e de repente você vê um guardinha de 1,5 metro, bem magrinho, fazendo assim com a mão para você parar. E você para. Por quê? Porque o guardinha te colocou medo? Não. O guardinha tem só 1,5 metro, ele é bem franzino, mas a autoridade da qual o guarda está revestido te faz parar, me faz parar. Então nós temos que entender isso. Nós temos uma autoridade, não é por nossa causa. Vamos imaginar que nós somos um guardinha baixinho e franzino, mas a autoridade que está sobre nós nos faz parar os demônios, faz parar as ações malignas sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos irmãos, da nossa família. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. E sobre a salvação, em Romanos 10, versículo 13, está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, essa salvação é uma salvação para o espírito, para a alma e para o corpo. Nós podemos reivindicar essa salvação, e muitos dos cristãos só estão focados na salvação do espírito, para estar com o Senhor, para se livrar muitas das vezes do inferno. Não estão nem focados no amor com o Senhor, mas nós temos que reivindicar salvação para o corpo, por cura, como os irmãos do louvor ministraram antes da ministração da palavra, por libertação, para a cura das emoções, porque pessoas que não estão emocionalmente sãs, elas tomam decisões erradas, com consequências trágicas.
Então nós precisamos trazer à nossa memória todas essas situações que nos envolvem, para que nós possamos lutar as nossas lutas em duas frentes diferentes, tanto no campo espiritual como também no campo físico. Davi usou o nome do Senhor, mas ele também disse que estava capacitado porque ele havia matado ursos e leões. Amém, irmãos? Então, se você está lutando só no campo físico, fazendo o seu melhor, etc., você está lutando só metade das lutas. Você também precisa lutar espiritualmente. Mas se você só está, por outro lado, lutando espiritualmente, mas não está se capacitando na sua área profissional, para fazer o seu melhor, se você não está se dedicando à sua família, se você não está fazendo a sua parte, também está errado. Você precisa lutar nas duas frentes ao mesmo tempo. É difícil, dá trabalho, mas é por isso que você conta com o corpo de Cristo, para você não lutar sozinho. Sozinhos, meus irmãos, nós somos um alvo fácil, mas juntos, unidos, nós somos fortes e nós conseguimos avançar. Agora, em João, capítulo 15, versículo 16, está escrito o seguinte: não foram vocês que me escolheram, Jesus dizendo para nós, não foram vocês que me escolheram, eu é que escolhi vocês para vocês darem fruto que permaneça. E aí vem a pergunta: você está dando fruto, meu irmão? Você está dando fruto, minha irmã? Como é que está a sua vida cristã? A fim de que tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhe conceda. E em João, capítulo 16, versículo 23, está escrito: tudo quanto vocês pedirem em meu nome, Deus concederá a vocês. E aqui, meus irmãos, cabe alguns conselhos práticos de como isso funciona. Porque muitas das vezes nós não entendemos o sentido desses versículos, e nós começamos a orar, fazer alguns pedidos, e esses pedidos não são respondidos, e nós ficamos desanimados. Então, o próprio apóstolo João escreveu uma carta, no capítulo 1 João, capítulo 5, versículo 14, que ele explica melhor como deve ser essa oração em nome de Jesus. Ele diz o seguinte: se nós pedimos alguma coisa ao Senhor, segundo a vontade dEle, então o Senhor nos ouve e nos concede. E Tiago abre mais isso, e ele fala rasgadamente: quando vocês pedem, quando vocês oram, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus deleites, em seus prazeres. Então, na prática, algumas situações que faz com que você não receba a oração que você está pedindo. Uma delas é a motivação errada. Eu quero comprar um carro importado para mostrar para os meus vizinhos, para os meus cunhados, o quanto eu sou bem sucedido. Uma motivação errada. Mas uma outra situação também que pode acontecer de você não receber a sua oração é a questão do tempo, de você não discernir o tempo de Deus, porque muitas das vezes, meus irmãos, o tempo do Senhor realizar uma obra, de responder uma oração, não é aquela pela qual nós estávamos contando. Às vezes a gente quer uma coisa para agora, para já, e Deus vai dar daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Veja o exemplo de Davi. Davi estava preparado, ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Golias estava envergonhando o exército de Israel, havia 40 dias, e por que Deus não mandou Davi no 10º dia que Golias estava envergonhando o exército de Israel? Por que ele não mandou Davi com 20 dias? Por que teve que ser 40 dias? Porque era o tempo do Senhor. Então nós precisamos discernir quando nós não recebemos uma oração, se nós não recebemos porque ainda não é o tempo do Senhor. Porque se o Senhor disser que Ele não vai te dar aquilo, amém, você não tem o que fazer, você vira a página e vai para a próxima oração. Mas enquanto Deus não responder não, você tem que persistir em oração, porque talvez você só não recebeu a resposta porque não é o tempo do Senhor. Agora, uma outra possibilidade de você receber um não na sua resposta é aquilo que Paulo definiu como espinho na carne. O apóstolo Paulo recebeu muito conhecimento, muita revelação, e para que ele não se exaltasse, para que o orgulho não subisse ao coração dele,
ele disse que ele recebeu um espinho na carne, por 3 vezes ele orou ao Senhor para que o Senhor retirasse esse espinho da carne, e o Senhor disse que não iria retirar por conta dessa situação, porque se não se retirasse o espinho na carne, Paulo poderia se tornar uma pessoa soberba, orgulhosa, e isso poderia ter sérias consequências. Então, meus irmãos, quando você estiver orando em nome de Jesus, e você precisa de fato orar em nome de Jesus, você tem que lembrar que muitas vezes você pode estar enquadrado em uma dessas 3 situações. Existem outras, mas você tem 3 para te dar um exemplo. E preciso te lembrar que quando você vai orar em nome de Jesus, é como se você tivesse uma procuração daquele que é a maior autoridade do universo. Alguém aqui já passou uma procuração para alguém? Ou já usou uma procuração? Irmão, uma procuração, para você ter ideia, é um documento que você faz em cartório, ou que você passa por um advogado. Eu, quando era jovem, eu advoguei durante um tempo, então as pessoas, quando me procuravam, precisavam me dar uma procuração para que eu falasse sobre elas, por elas, em juízo. Mas você, se você for uma pessoa que estiver em plena capacidade mental, seu pleno juízo, você pode ir até um cartório, e o cartório vai pedir, a pessoa do cartório vai pedir os seus documentos, e ele vai pedir o nome da pessoa que vai receber a procuração, que vai ser o seu procurador, e na sequência, a pessoa do cartório vai perguntar para você o seguinte: quais são os poderes? É bem isso mesmo a palavra. Quais são os poderes que o seu procurador terá? E aí você diz: olha, o meu procurador terá poder de movimentar a minha conta corrente, pegar todo o meu dinheiro. O meu procurador terá poder para vender um determinado imóvel ou para comprar um determinado imóvel. Então você diz qual o poder que você está dando para aquele procurador. E aquele procurador, aquela pessoa, no seu nome, ele vai poder fazer tudo que a procuração diz que ele pode fazer. E é isso que nós temos do Senhor Jesus, guardada as devidas proporções. Nós temos uma procuração da pessoa mais poderosa do universo, e nós não estamos usando porque nós achamos que nós não somos merecedores, que isso não é para nós, e nós estamos deixando de ter as vitórias que o Senhor quer nos dar, porque nós não estamos usando as armas que o Senhor nos concedeu. Então, meus irmãos, eu acho que é importante citar também para você um outro exemplo, para que você perceba uma situação atípica, para te dar mais convicção e confiança de que você pode usar o nome de Jesus. Em Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 13, nós temos uma situação muito interessante, porque lá o texto nos informa que 7 irmãos, filhos de um sacerdote importante, viram o apóstolo Paulo pregar, e viram o apóstolo Paulo expulsar o demônio. E eles ficaram admirados, falaram: nossa, mas é tão simples, é só falar, sai em nome de Jesus, e o demônio obedece. O que eles fizeram? Tiveram uma ideia, vamos expulsar nós também demônios? E os irmãos falaram: então vamos. Só que eles não haviam se convertido. Então eles foram até uma casa que havia um homem com demônio, e eles disseram, os 7 irmãos chegaram lá e falaram para o demônio: demônio, em nome de Jesus, a quem o apóstolo Paulo prega, nós ordenamos, saia desse homem. E aí não está no texto, eu imagino, né? O demônio olhando para os 7 irmãos, coçando assim o queixo, pensando: será que esses 7 irmãos são doidos para falar um negócio desse? Sabe por quê, irmãos? Porque olha a resposta que os demônios deram para os 7 irmãos. Eles disseram o seguinte: Jesus eu conheço, o apóstolo Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? Quem são vocês? E aí, meus irmãos, não adianta responder
Ah, eu sou a pessoa mais rica do mundo, eu sou a pessoa mais importante do mundo, eu sou filho do sacerdote tal. Porque o que ele quer saber aqui, quem você é no mundo espiritual. Ele quer saber de qual reino você faz parte. Se você faz parte do reino das trevas, não adianta você falar meia hora quem você é, não vai adiantar. E aí, uma das coisas, a título de curiosidade, que os demônios olham toda vez que eles enxergam o Filho de Deus, eles veem se Salmo 34, versículo 7 está se cumprindo. O Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e ele os livra. E o Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. É por isso que nós não fazemos orações a anjo, nós acendemos vela a anjo, porque quem dá ordem aos anjos ao nosso respeito é o próprio Deus. Então o demônio, nesse exemplo aqui, olhou para os 7 irmãos, ele não viu nenhum deles com um anjo do lado para protegê-los. Eles também não viram aquilo que em 1 João capítulo 2, versículo 27 fala sobre a unção que está sobre nós. Eles também não viram aquilo que está em Efésios no capítulo 1, versículo 13, sobre o selo do Espírito que está sobre você, que está sobre mim. Aleluia. Então, meu irmão, quando as pessoas dizem que só é importante quem tem dinheiro, quem tem fama, quem tem popularidade, quem tem poder, isso é uma fumaça, só para confundir, para desviar o nosso foco, porque o que é importante mesmo é quem você é no mundo espiritual. E no mundo espiritual, se você já nasceu de novo, você é selado pelo Espírito Santo, o anjo do Senhor acampa ao teu redor, você está no reino do Senhor, você não está no reino das trevas, e os demônios não podem te tocar. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu nessa história? Os demônios falaram assim: vamos dar uma surra nesses 7 irmãos? E a palavra fala que os demônios foram com tanta violência para cima desses 7 irmãos, que eles saíram pelados e machucados. Está lá no texto, depois você lê. Sabe, irmãos, então nós precisamos entender quem nós somos no reino do Senhor. Nós podemos ser como guarda franzino, baixinho e franzino, mas não é por causa de nós, é por causa da autoridade, da procuração que nós carregamos, é por causa do poder do nome de Jesus que nós podemos pedir para o caminhão parar, nós podemos pedir para os demônios parar, que nós podemos mandar a doença ir embora. Nós precisamos usar o poder do nome de Jesus, e para isso você tem que ter convicção que esse poder é para você. Se você já está no reino do Senhor, e eu creio que você está, você tem que usar o poder do nome do Senhor. Isso é para você. Glória a Deus. Meus irmãos, se o povo de Deus soubesse usar o poder do nome de Jesus, a igreja evangélica brasileira seria outra. Mas tem que começar por alguém, e glória a Deus pela nossa igreja, pela comunidade evangélica de Maringá, que está trazendo esse ensino a nós, despertando a nossa atenção, para que nós venhamos a colocar isso em prática, e também ensinar outras pessoas sobre quem nós somos no reino de Deus, e a usar o poder do nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos do louvor, se eles quiserem voltar, eu já estou encerrando. Então, meus irmãos, como eu disse no início, nós precisamos sair daqui, depois de ouvir essa mensagem, com 2 coisas no coração. Uma delas é o poder do nome de Jesus, e quem nós somos no reino de Deus. Nós somos importantes, nós somos especiais, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, a pessoa mais importante do universo. Não importa quantos fracassos você teve até hoje, o que importa é que você está destinado ao sucesso se você perseverar em fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E para isso nós precisamos entender os planos do Pai. E a palavra declara que os planos que o Senhor tem para você são planos de paz
Deixa O lá. fracasso não vai te enterrar, ele só vai te ensinar como não fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Então, saia daqui com essa convicção que você tem o poder, a autoridade que foi dada a você pelo Senhor Jesus, que a sua família não vai ser mais igual, que o relacionamento com seus filhos vai ser melhor, que o relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, com os seus pais, com os seus parentes, com os seus irmãos na igreja, que você vai dar frutos. Se você não está usando os talentos que o Senhor te deu, arrependa-se e comece a usar os talentos que o Senhor te deu, porque você não pode também só investir no reino material, você tem que investir no reino espiritual. E muitos de nós estão focados apenas em ganhar dinheiro, e isso é uma bênção, nós temos que fazer isso sim, porque nós temos que ter uma vida em abundância aqui na terra. Não temos que ser miseráveis, não temos que ser como muitos irmãos que estão dando mau testemunho, comprando e não pagando. Isso é uma lástima. Nós temos que ter para poder emprestar e nunca pedir emprestado. Sim, mas nós também precisamos investir no reino de Deus, e o Senhor está te chamando para trabalhar no reino. Você tem ouvido isso no seu coração? Você tem feito de conta que não está atendendo? Mas hoje o Senhor reforça que Ele quer você no corpo de Cristo, Aleluia. dando frutos com os talentos que Ele te deu. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos aplaudir o Senhor e louvar o Pai.